Olá, gente fina, gente amiga aqui do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que tenham gostado de boa saúde e disposição. Eu chamo-me Souza e falo aqui de Moçambique, concretamente na cidade da Machis. Sim, meus amigos, estou aqui na província de Inhambane e na cidade da Machis. Estou aqui em casa da minha mãe, é uma temporada da família, né? E os vídeos do Souza agora, Souza moçambicano, são quase que todos aqui em casa, né, da minha mãe, aqui na Machis, aqui em Inhambane, porque estou aqui, né, separei aí uma semana tal, para estar aqui com a minha mãe, matar as saudades, nem sempre consigo estar aqui com ela. Então, desta vez eu pensei em arranjar um tempo para estar aqui com ela, aproveitar este tempo com ela e termos um momento assim em família, conviver com ela, com as minhas irmãs também, com a minha mãe, todos juntos. E estamos aqui. E vocês perceberam que quase que todos estamos aqui, né? A Mana Joana, a Nina, a Neiva e hoje a Lu está aqui conosco, né? O dia que eu gravo este vídeo é o dia que a Lu também chegou aqui em casa, né? A Lu está aqui conosco e é isso. Eu senti assim, uma necessidade de apresentar a vocês a minha mãe de forma cordial, né? Para que vocês possam conhecê-la melhor, né? Eu acredito que vocês já viram ela em vários vídeos aqui, assim de longe, viram ela. Mas vocês precisam também saber quem é a minha mãe, né? Como é que ela é, quais são as suas necessidades. Vocês precisam entender as necessidades da minha mãe. Então, por isso mesmo eu pensei em vir para aqui. E também vocês viram em vários outros vídeos ela assim, meio distante, de longe assim. E vocês podem até pensar assim, por que a mãe do Souza não participa assim de forma ativa nos vídeos? Por que nem sempre o Souza está aí a conversar com sua mãe? Então, meus amigos, há realmente, né, algumas limitações, né? A minha mãe tem algumas limitações e essas mesmas limitações acabam influenciando bastante assim na convivência nossa com ela, né? Então, eu hoje vou apresentar a minha mãe para vocês assim de forma mais, como posso dizer, detalhada, né? Vocês vão conhecer a minha mãe, vão saber também as suas limitações, os seus problemas de saúde, o porquê dela estar assim um pouco mais distante de nós, assim, pelo menos aqui no canal, nos vídeos e tal. Estamos sempre na companhia dela, né? Mas nem sempre ela participa assim em nossas conversas. É bem difícil e talvez vocês perceberam que em poucas vezes que ela aparece ou das vezes que ela aparece, ela não tem falado assim, né? Não tem se comunicado e por aí. Talvez vocês estranharam também isso, mas vão poder entender isso agora, né? Vou me aproximar aí para o encontro, né? Para que vocês possam saber, né? Ter essas informações sobre a minha mãe. Vou aqui me aproximando e vão saber mais ou menos quais são as limitações dela. Vão conhecer a minha mãe de forma mais organizada, né? Então estou aqui, vejam aqui a Lu, né? Está aqui. Olá, tudo bem? Estou bem. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Sinta-se em casa, né? Do mesmo jeito que eu fui muito bem recebido na sua casa, és também muito bem-vinda aqui. É como se fosse sua também, né? Já me sinto em casa. Já se sente em casa, né? Muito à vontade. Como conseguem ver, está aqui a Lu, está aqui também a Neiva, não é? Oi. Olá. Desde lá está aqui a Mana Joana. Oi. Vocês já conhecem a Mana Joana desde lá de Maputo, né? Oi. Não é mais novidade. E está aqui a nossa mãe, né? A nossa fonte de água, né? Não só de água, de ensinamento, está aí acionando para vocês. Bom dia, família. Aham, bom dia! Está aí mandando a saudação para vocês, né? Então, meus amigos, como eu ia vos explicando, né? Hoje eu vou contar para vocês um pouco da história da minha mãe. Não só eu, também as minhas irmãs aqui presentes, né? Aqui a Neiva também, a Neiva principalmente, que é quem tem estado com a mamãe aqui quase o tempo todo, né? Ela é quem tem cuidado da mamãe. Ela sabe como é o dia a dia da mamãe e tal, como tem sido essa experiência e tudo. A Lu também acredito que por um lado estranhou um bocado, né? Porque tentou comunicar com a mamãe, só que teve alguns pequenos bloqueios, né? Teve umas pequenas dificuldades no início e acho que isso acabou influenciando, né? Chegou até com uma pequena questão. Nossa, deve ser difícil comunicar com a mãe do Souza, né? Notaste isso ou não? Bom, estranhei
como tal, não, porque Não. venho acompanhando Uhum. o vídeo, também já conheço o historial da mãe. Certo. Sim. Então, mas foi assim meio que difícil numa primeira Sim. fase conversar com ela, né? Então é isso, mais ou menos. É uma situação que temos assim vivido, temos passado e nós vamos apresentar para vocês. Ela também, por si só, vai se apresentar para vocês, né? Para que vocês possam conhecê-la, né? Saber seu nome. Eu nunca falei o seu nome para vocês, não é? Então, agora vão poder saber o seu nome. Fala. Teu nome. Mandi. Teu nome. Teu nome. Nome. Neve, Seu pode nome. deixar, ela vai falando, né? Acho que ela vai se sentir à vontade. Eu estou bem. Eu estou doente. Estou bem, mas estou doente. Comecei a ficar doente em 1919. Ela quer dizer 2019. Passei no hospital de 2019 para 2020. A minha doença é essa que vocês estão a ver. Andar é problema. Ouvir não gosto de nada. Tem televisão aí, mas estou a ver só. Pessoal, mas estou a ouvir nada. Já estou muito preocupado por isso. Não dormo, de madrugada acordo, faço exercícios, uso muleta, radar aqui em casa, mas não consigo andar. A minha preocupação mais é essa, de ouvir. Ouvir porque recebo família, amigos, hóspedes e meus filhos, mas não ouço nada. A minha preocupação é essa. Às vezes vejo meus netos. Foi semana passada. Meu neto faleceu, aqui na cabeça. Foi problema por não eu ouvir. Não ouço nada. Estou muito preocupado por ouvir e andar. Essa é a preocupação. Então, meus amigos, acredito que por muito tempo vocês esperavam, né? Por esse momento, né? Para que pudessem entender o porquê de muitas vezes nós não estarmos assim no mesmo ambiente com a nossa mãe, conversando, como talvez seria o mais normal de se ver. Uma família assim, conversando sempre, né? Com a sua mãe. Eu mesmo que vos falo, tenho muita dificuldade para comunicar-me com a minha mãe. Eu contei para vocês certa vez que a última vez que eu conversava assim tranquilamente com a minha mãe foi em 2019, isso no dia 19 de dezembro, que foi o dia em que aconteceu, sucedeu, né? Esse problema que ela tem hoje. Ela sofreu assim um ataque, podemos assim dizer, do AVC. Ela teve um AVC e foi um tempo muito difícil para toda a família, porque pegou todos nós de surpresa, ninguém esperava. E pronto, algumas coisas a irmã Joana também pode ajudar a explicar como foi mais ou menos esse processo, né? Ela está aqui, ela é minha irmã mais velha, vocês conhecem já ela, né? E talvez ela também vai explicar um pouco como foi esse processo, como foi saber lidar com esta nova fase da minha mãe, esse novo normal da minha mãe, por aí. Sim, foi em 2019. Recebi a ligação de Calimanchis a dizer que a mamãe estava doente. Depois vim para cá. Pensei que fosse uma doença passageira. Vim para cá, quando cheguei, ela já estava de baixa no hospital. Fui de tratamento para o hospital,
Cheguei lá, encontrei a mamãe, estava de baixa, nem comia, não fazia nada. Foi muito chocante, muito mesmo. Depois ela teve alta, voltou para casa. Veio continuar com o tratamento, tudo. Depois, tá aí, chocou muito mesmo a família. Ela foi uma senhora muito batalhadora. Ela sempre andia para ficar de sua, levava coisas lá para vender. Até agora que ela está assim. Tentamos lutar mesmo. Ela ia para o hospital, médico, mas não deu resultado de nada. Fomos para clínicas para tentar apanhar o aparelho, só que disseram que não vai ser fácil para ela ter aparelho, porque compramos um aparelho, depois ela pode não conseguir ouvir. E acabamos, perdemos as forças, ficamos assim. Mas mesmo assim não estamos parados, estamos a tentar lutar. Ela conseguiu ouvir. Porque quando chegamos já queremos conversar com ela. Não está sendo muito fácil, está difícil mesmo, muito. Tem certas coisas, queremos falar com ela como nossa mãe, para nos ajudar em opiniões e nada, mas não temos como falar com ela. Já é muito triste mesmo. Vou parar por aqui, outras coisas vai completar minha irmã, que ela está com ela sempre. Toda a rotina dela aqui. Vai nos falar. Minha irmã Neiva, a mais nova. Boa tarde. Como estão? Eu estou bem, na graça de Deus. Bem, eu sou Neiva, como todos sabem, a irmã mais nova. E eu moro com a minha mãe. Ela ficou doente em 2019. E desde lá, muitas coisas mudaram. Essa fase foi muito difícil para mim, como para ela. Para mim, porque foi um choque saber que minha mãe estava nessas condições em que ela está agora e saber, ter que aprender a lidar com toda essa situação não foi fácil para mim. Também não foi fácil para minha mãe, porque ela teve que encarar uma nova realidade. Não é fácil para alguém que está acostumado a andar, ir atrás dos seus negócios, de muitas coisas que ela fazia, né? Para, do dia para a noite, ter que viver uma nova realidade. Isso foi algo muito, como posso dizer, complicado, né? Para ambas as partes, muito complicado. Mas, graças a Deus, aprendemos a lidar com tudo isso e hoje estamos aqui. Então, a minha mãe, ela não pode andar como todos conseguem ver. Ela tem dificuldades para ouvir. E eu que moro com ela, para mim, me dói tanto ver ela nessa situação, porque ela sofre muito, muito mesmo. Porque às vezes eu quero aproximar aqui, poder conversar com ela, mas para mim é difícil, porque para ela poder ouvir, eu tenho que falar um pouco mais alto, ou muito alto mesmo. Às vezes ela nem ouve, ou às vezes ela nem entende. E é complicado mesmo. Mas todos os dias temos orado a Deus para que um dia essa situação possa melhorar, né? Por ela. Porque para ela que vive isso é mais difícil. Para nós que só olhamos, né, a situação dela, lamentamos como filhos. Mas para ela que está dentro disso, vive isso todos os dias, não é fácil. Dói sim, machuca sim, choramos quase sempre, né? Porque ninguém deseja estar nessa situação. É uma enfermidade também. Ninguém deseja que uma enfermidade entre na sua casa e torne as coisas difíceis. E para mim, o que mais me deixa assim preocupada é que a minha mãe, ela quer tanto poder sair, andar e fazer as coisas que ela fazia antes.
mas ela não tem como fazer essas coisas porque ela não pode andar. E às vezes aqui, como ela disse, nem costumam vir algumas tias. Existem alguns eventos que fazemos aqui entre família que chamam de chitiques. E ela não pode participar dessas coisas porque é difícil. Ela não pode sair, se deslocar daqui para um outro lugar porque ela não sabe andar. É muito complicado para ela. E também estar no meio de pessoas para poder conversar é complicado porque ela não consegue ouvir. E o que acontece? Ela acaba ficando um pouco isolada. Ou seja, ela tem que se desligar de tudo. Ela vive numa solidão profunda praticamente. Porque ela só acorda e fica sentada aqui. E para mim, eu que vivo com ela e presencio isso todos os dias, é um pouco chato. Eu fico triste, muito triste mesmo, porque ver ela assim me parte muito o coração. É triste, mas enfim. Então tudo que nós fazemos é orar a Deus para que talvez um dia as coisas possam melhorar para ela, né? É isso. Essa fase não foi fácil para todos nós. Mas graças a Deus eu tenho os meus irmãos que, apesar deles não estarem aqui, não estarem sempre aqui, são pessoas que têm dado muito apoio, ligam sempre para saber como a mamãe está. Apesar dela também não poder conversar com eles, né? Às vezes eles ligam, eu só coloco o celular no ouvido dela, né? Para ela poder falar algumas coisas. Apesar da comunicação ser difícil porque ela não consegue ouvir direito. E para nós não está sendo fácil, não foi, também nunca é, né? É uma situação delicada, complicada, mas como estamos todos unidos e juntos nessa, estamos sabendo como lidar com tudo isso e enfrentamos todas as dificuldades juntos, e isso é o que importa. Bom, meus amigos, vocês puderam ouvir, né, os depoimentos da Neiva, a nossa irmã caçula, e concordamos nós que esta situação, assim como foi difícil para ela, né, está sendo difícil para todos nós. Cada um de nós aqui, né, a mana Joana, a Nina que não está aqui, eu, nossos tios, nossas tias, todos nós temos muito oferecido nosso apoio à nossa mãe e irmã para os outros. Todos têm oferecido o seu apoio, cada um do seu jeito, né? Por exemplo, eu e Mana Joana, que moramos em Maputo, não oferecemos assim a presença a todo o tempo, né? Nem sempre estamos aqui, mas de outro jeito nós apoiamos, ajudamos. Como, por exemplo, em questões financeiras, nós ajudamos. E apoiamos com o que nós temos, gente, com o que nós temos. E não temos deixado de fazer aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que é a nossa gratidão por nossa mãe. A Neiva, né? A Neiva, que é quem cuida da mamãe aqui, ela é quem praticamente... A mamãe consegue lavar suas roupas, a Neiva cozinha, a Neiva prepara a água do banho para a mamãe e oferece a sua companhia, não é? Porque praticamente nesta casa quem mora, assim, nesta casa, porque eu falei para vocês no vídeo que eu apresentava a casa toda, né? Que temos aqui 3 casas de 3 irmãs. Então elas moram todas no mesmo espaço, né? No mesmo terreno, porém cada uma tem sua casa assim particular, né? Tem suas panelas, tem sua vida praticamente, mas partilham o mesmo espaço. Então aqui neste lugar quem mora é mesmo a mamã e a Neiva. Então a Neiva é quem tem cuidado de mamã, quem tem oferecido todo o apoio para a mamã, né? Enquanto nós não estamos aqui. E nós, por sua vez, ajudamos custeando as despesas da casa, por aí. É como se fossem assim, responsabilidades divididas, né? Então, é isso. Então a situação da minha mãe, meus amigos, é esta, né?
ela infelizmente, sempre que a gente vem aqui visitá-la, ela queixa-se mais por conta da audição. A mana Joana estava aí a explicar que fizemos muitos exames, né? Logo após que ela adoeceu, nós passamos por muitos exames, fomos até a África do Sul, juntamos nossas economias na época, íamos à África do Sul para ela ter lá cuidados médicos. Ela estava a correr risco de perder até a visão, mas graças a Deus ela não vê perfeitamente, mas consegue enxergar alguma coisa. Só essa vez aqui. A outra vista que tem problemas, sim. Ok, então é mais ou menos isso, meus amigos. Ela tem problemas numa vista, né? Esta vista direita para vocês. É esquerda não, é esquerda para vocês. Tem mais problemas, né? E ela realmente passou por riscos, né? De perder até a vista, né? Perder a visão, nesse caso. Mas felizmente ela consegue enxergar alguma coisa. E neste momento o que ela mais clama é a questão da audição. A audição essa que tem cura, mas levaria tempo. E o tempo que levaria, precisaria também termos muito dinheiro, né? Assim, precisaríamos estar preparados financeiramente. Eu conto assim porque houve um tempo que ela estava internada no hospital. Logo após que ela teve esse problema, ela esteve internada e nossa luta como família, todos nós, foi mesmo que ela recuperasse, não é, a sua saúde, no mínimo ficasse assim, porque ela esteve numa época que nem sequer sentada conseguia estar, ficava só deitada, gente, e não falava quase com ninguém, né, não se comunicava com ninguém. Foram meses muito difíceis para nós, gente, muito difíceis. Eu estou procurando ter forças suficientes para falar desses assuntos assim, mas são coisas que mexeram bastante comigo, com a Neiva, com a Mana Joana, com a Nina, com os meus tios, falo em nome de todos eles. Toda a família ficou muito abalada, muito desgastada, muito afetada com a doença da nossa mãe. E todos nós oferecemos aquilo que podíamos, todo mundo de um lado para o outro fez o que podia fazer para reverter a situação. E graças a Deus conseguimos, no mínimo, restaurar a saúde dela, né? Que ela já se sentisse bem. Ela já está bem, assim, de forma, em termos de saúde, né? Ela não tem muitas queixas. Às vezes, uma dor de cabeça e tal, de vez em quando também. Mas é algo assim que nós consideramos normal já. Tanto que quando perguntam sobre nossa mãe, a gente diz que ela está bem. Mas ela continua queixando-se, querendo ouvir. Quer ouvir ela, quer caminhar. E como a Neiva estava aí a explicar, há vezes que há aqui cerimônias entre famílias, reúnem-se. Mesmo agora a Lu está aí, conseguem ver a Lu. E ela quer muito poder conversar com a Lu, mas ela sente que não tem como conversar com a Lu, gente. A minha filha nasceu, ela não pode oferecer assim um apoio como minha mãe, né? Aqui em Moçambique, quando um rapaz dá à luz, né? Ela que é mãe de um rapaz, né? Ela é quem tem o dever de cuidar da minha mulher. Se um dia, por exemplo, eu me casar com a Lu e tivermos assim filhos, então deveria ser a minha mãe dando todo o apoio à Lu. E isso não aconteceu. Eu imagino a culpa que ela pode estar a sentir, a dor que ela deve estar a sentir no seu coração. Não só por essas... São tantas coisas, gente, que ela não tem como fazer. Ela praticamente é muito nova, gente. Minha mãe nasceu em 1970 e essa doença encontrou-lhe ela com 49 anos. E vocês podem imaginar que foi mais ou menos uma... É como se ela tivesse adiantado para os anos 90, quer dizer, ela pulou de 49 para 90 anos praticamente, 90, 100 e tal anos, que está com os órgãos todos limitados, sem poder usá-los assim, de forma
segura. Eu acredito que aqui no canal existem pessoas com idades muito maiores que a dela, mas que graças a Deus ainda conseguem olhar, conseguem usar seus olhos, sua visão nesse caso, conseguem ouvir direitinho, mas ela está com 55, ou por outra vai completar 55 no dia 8, desculpa, ela vai completar 55 anos no dia 20 de outubro e está nessa situação. Com 55 anos, ela fica todo dia quase sentada. Claro que pela manhã ela acorda, faz aí os seus exercícios de fisioterapia, mas ela passa o resto do tempo, uma boa parte do tempo, calada. Tentamos nós, seus filhos, conversar com ela de modo a tentar ambientá-la, mas eu quero imaginar que ninguém saberia passar o dia todo assim, aos gritos, né? Porque a forma de falar com ela é mesmo gritando, gente. Precisamos gritar bastante para falar com ela. Às vezes até mesmo gritando não dá para ouvir nada. Então, aqui em Moçambique, a situação de saúde, assim, consultas médicas são muito limitadas, meus amigos. Muito limitadas. O máximo que às vezes pode acontecer é a gente investir tanto, mas tanto dinheiro, por vezes, e no final não termos nenhum retorno. E foi assim como foi dito da outra vez que fizemos esses exames de modo a tentarmos resolver a situação dela. Os médicos lá, né, do Turino, nesse caso, disseram que podem até adquirir alguns aparelhos, mas que esses aparelhos, para recuperar a audição dela, levaria muito tempo. Não chegou a se falar de uma cirurgia, embora eu soube que na África do Sul existem possibilidades de fazer-se uma cirurgia de modo a resolver a situação dela. E neste momento o ouvido esquerdo dela não ouve absolutamente nada e só depende do ouvido direito, e que também está numa porcentagem muito reduzida de audição. Então, meus amigos, eu imagino que através deste vídeo vocês já tiveram assim uma ideia de quem é a minha mãe, do que ela vive, do porquê em muitos vídeos ela se encontra assim meio que distante, do porquê que às vezes ela não aparece conversando com a gente. E o seu nome, né? Não sei se ela falou, acho que não. Ela chama-se Celeste Amélia Moisés. Celeste Amélia Moisés é o seu nome. E Celeste, de Celestina, também às vezes é chamada de Tina ou Tininha. Vocês ouviram a tiazinha daquela vez, né? Então aqui em Inhambane tem muito disso, de usar-se muito diminutivo, né? Tininha, Lourdinha, Joaninha. Só Neivinha que não tem. Então é mais ou menos isso. Estou tentando fazer aqui graça a gente, mas o clima é mesmo esse. Então minha mãe passa por essas dificuldades. Caso tenham algumas perguntas, né, podem deixar nos comentários, sugestões, podem deixar nos comentários, né? Eu estarei lendo todos eles. Perdão se eu trouxe assim um clima muito tenso, muito pesado em algum momento para vocês, mas eu queria realmente que vocês conhecessem a minha mãe e tivessem assim uma ideia do que ela tem vivido. É tudo, meus amigos. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Desejo que Deus abençoe as vossas vidas. Um forte abraço para vocês. E assim nos despedimos. Tchau, tchau.